Tá vendo que a altura de cada líquido corresponde a 5 centímetros? Sim. Determine a pressão no ponto P, que representa o meio de separação entre os líquidos 2 e 3. Bem, se você quer a pressão num determinado ponto, nós temos uma equação para isso, que é a equação, acho que é lei de Steven o nome, não sei direito, mas é essa equação aqui, olha só. P igual de densidade, G de gravidade e H de altura. Uhum. Ok? Essa é a pressão. Tá bom? Então, a coisa é você entender o que é cada um desses termos. Né? Densidade, você sabe, é uma característica ali do material, que por sinal foi indicada no enunciado. Uhum. Agora, a gravidade também, sempre 10. A Terra, mesma coisa. Só que a altura, ela é a altura que está acima do ponto que você está interessado em calcular. Então, por exemplo, digamos que caiu alguma coisa aí? É, a tela sumiu. Esquisito. E aqui em nada, juro. Mas tá voltando aqui. Então, nós Legal. estamos interessados na altura que está em cima do objeto que nós estamos calculando. Então, no caso, seria essa, certo? Uhum. A B aqui. Muito bem. Mas, nessa nossa altura B, nós temos dois objetos, ou melhor, dois materiais de densidades diferentes. Uhum. Ok? Então, você vai ter que dizer que de cima para baixo, né? 1, 2 e 3, de cima para baixo. O de cima é o mais leve. Você, em outras palavras, vai ter que dizer o seguinte, que a pressão, no nosso caso, vai ser igual à pressão do 1 mais a pressão do 2. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, certo? Uhum. Isso. Bem, quem é a pressão do 1? É a densidade do 1 vezes a gravidade vezes a altura do 1. Sim. Que ele falou que as alturas aqui são sempre as mesmas, 5 centímetros. E a 2 vai ser a mesma coisa. Uhum. De 2, gravidade, altura do 2. Então, ao total, vai ficar essas coisas somadas. Ok? Uhum. Certo. Sim. Então, agora é só fazer a substituição dos valores. Só tem um detalhe, alguns detalhes que você tem que cuidar aqui. A unidade que você vai trabalhar, né? Porque tá litros aqui, que é uma unidade que não está relacionada exatamente com centímetros, né? E aqui está centímetros. Então, Uhum. você tem duas opções. Ou você converte de litros para centímetros cúbicos, né, no caso, porque litros é uma unidade de volume. Então, você pode passar o litro para centímetro cúbico, ou passa o centímetro para metro e o litro também para metro, né? Então, você tem algumas opções aí. Eu, particularmente, passaria tudo para metro, tá bom? Uhum. Então, não tem muito segredo. Litro, um E o litro que eu coloco em gravidade em G? é a gravidade, né? Isso aí não vou falar. Gravidade é a gravidade, né? Desde do ano passado, é a mesma gravidade, desde o começo da Terra. 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ah, tá. É, eu pensei nisso, mas eu fiquei meio na dúvida. Ai, ai, ai. Muito bem, então o que eu acabei de escrever aqui? Que um litro é 1 sobre 100 metros, ou sobre 1000 metros cúbicos. O jeito mais fácil de entender isso aqui é que 1 metro cúbico, que é só jogar na fórmula, né? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E também nós temos que metro são 100 centímetros, ok? Uhum. Pronto. Então, tudo que você precisa para resolver essa conta está aqui. Já fiz a interpretação, que é com essa fórmula, já mostrei que é a soma das duas densidades, já escrevi a equação das duas densidades, já coloquei aqui, já te expliquei o que é cada termo,
E já te falei que esses valorizinhos que estão aqui, você está com o livro por aí, né? Uhum. Já te expliquei que esses valorzinhos que estão aí estão em uma unidade que você tem que trocar. Eu vou trocar um deles, tá? Tá bom. O 1 ali. Eu vou passar ele para unidade que a gente quer, que é quilogramas por metro cúbico. Veja, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, então, pela lógica, 1 litro é 1 dividido por 1.000 metro cúbico. É só passar esse cara dividindo, né? Do outro lado, certo? Uhum. Aí você vai ter que, é isso. Portanto, ali quando ele fala que a densidade 1 é 1 quilograma por litro, é a mesma coisa que dizer que é 1 quilograma por 1/1000 metros cúbicos, ok? Uhum. Em outras palavras, então, 1 quilograma por litro é a mesma coisa que 1.000 kilogramas por metro cúbico. Tá bom. Ou seja, passei a densidade que estava numa unidade estranha para a unidade mais interessante aqui, ok? Uhum. A unidade do SI. Então, eu acho que você percebeu que se tiver, em outras palavras, se tiver em quilogramas por litro, a única coisa que você precisa fazer para passar para essa unidade mais interessante é multiplicar por 1.000, Sim. ok? Uhum. Como está tudo lá em quilogramas por litro, é só você multiplicar por 1.000 tudo lá que você vai ter a densidade na unidade que você quer, certo? Certo. Certo, então agora falta bem pouco aí para você conseguir resolver essa conta, beleza? Uhum. Então eu vou querer que você escreva bonitinho e me envie uma foto quando terminar, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Não se preocupe com erros. Eu já fiz muita coisa aqui, se eu ainda tiver que corrigir o resto das coisas, complica. Então primeiro você me manda a foto errada mesmo, se tiver errado, eu acho que você consegue terminar sozinha sem problemas. Daí eu te explico em cima do teu erro que você errou, tá bom? Mas é basicamente fazer as substituições aqui, né? Tomando cuidado para converter as densidades e a altura para metro também. 5 centímetros para passar para metro, é só dividir por 100, né? Centímetros. Então você divide por 100, pronto.
Vamos ver o que você fez aqui. 200 vezes 10. E o outro você fez também, daí você somou, tudo bem, mas tá certo a continha. Mas nós estamos falando de física, né? Então você tem que colocar a unidade. Se você está falando de pressão, a unidade é Pascal, ok? Aham. PA, pronto, daí tá certo. Beleza? Tá. Ótimo. Vamos ver a próxima. Ah, são 8 do Enem. Esse lixo completo. Deixa eu colocar aqui, meu. Odeio questão de Enem, odeio o Enem. Ah, tem umas. Calma aí. Deixa eu achar a página. Não significa que eu não saiba fazer. Vamos lá. É que no final eu. Ah, tá, você colocou, esquece. Então tudo Relax. bem. Em experimento realizado para determinar a densidade da água de lago, foram utilizados alguns materiais conforme usado a figura um dinamômetro D com a graduação de 0 newtons a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 quilogramas de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso no ar. É o que a gente espera, né? Esse objeto tem 3 quilos, o peso dele é 30 newtons, certo? Aham, Porque peso é uma coisa, massa é outra, né? sim. Peso é a força que a gravidade aplica no objeto. Então, é sempre massa vezes gravidade, certo? Peso, Ah, né? Massa vezes gravidade, mv, né? Ótimo. Então, beleza, 30 newtons. Quando o cubo era preso ao dinamômetro, suspenso no ar. Muito bem. Então, suspenso ali, peso normal, sem nenhum efeito, 30. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Muito bem. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade de água no lago é em gramas por centímetro cúbico. É, muito bem. O que está acontecendo aqui é o empuxo, ok? Empuxo. aham, Empuxo é uma força que os objetos sofrem quando eles estão num meio, de modo geral, que a densidade é maior que a do objeto. sim. Então, nessa bela figura aqui, nós temos a peso para baixo, mas nós também temos o empuxo para cima, que é aquela, de novo, aquela força que empurra as coisas para fora, né? Você, com certeza, já lidou com empuxo, quando você, por exemplo, quis pôr uma bola na parte de baixo da água. Uhum, Quem empurra para cima a bola, eu empuxo. Ótimo. Então, o que aconteceu aqui é que o dinamômetro, ele continuou medindo uma coisa, mas não era a mesma coisa de antes, não era os 30, era 24. Então, o que que acontece aqui? Peso menos o empuxo deu essa força de 24 newtons, ok? uhum, Quando não tinha o empuxo, de acordo com o enunciado, era 30. Então, o empuxinho está aqui para subtrair, certo? sim. Então, assim, de um jeito bem óbvio, a gente já repara que o empuxo é 6 newtons. Concorda comigo? Aham, Porque ele tirou 6 ali do 30. uhum, Isso. Deus, se tu coloca uma coisa embaixo da outra, fica tudo meio óbvio, né? Não precisa nem fazer as contas. sim. Muito bem. Agora, quem que é empuxo, né? Empuxo tem uma fórmula também. Empuxo é densidade vezes o volume de água deslocado, não é o volume do objeto, é o volume de água deslocado, vezes a gravidade. Aqui é a densidade também da água deslocada, densidade do fluido, em outras palavras. E aqui da água deslocada, tá bom? Uhum, Por quê? Porque uma coisa é você colocar metade da bola de vôlei na água, ela vai subir, mas não com tanta intensidade. Se você colocar ela lá embaixo inteira, ela sobe com mais intensidade, né? uhum, Muito bem. Ah, nós, nós estamos aqui, né?
entendendo uma coisa muito interessante. Metade ficou submerso só, certo? Uhum. Significa que o volume de água deslocado não foi o volume do cubo inteiro, concorda comigo? Sim. Foi metade, né? Uhum. Muito bem. Então, veja, você sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Você sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser, você pode usar a densidade da água, que é o fluido deslocado aqui no caso, como 1.000 kg por metro cúbico, tá bom? Centímetro cúbico, ali metro cúbico. Recomendo que você use esse aqui, porque a gravidade está em metro também, né? Aham. E o volume deslocado é metade do volume do cubo, porque o volume que o cubo desloca é o volume submerso, que, de acordo com o enunciado, é metade do volume do cubo. Sim. Significa que o volume de água deslocado é metade do volume do cubo. E o cubo está aqui, né? É um cubo, né? Aham. Então, bem, se é um cubo, o volume de cubo é lado ao cubo, né? Certo? Uhum. Muito bem. Então, eu já te dei aí muitos passos aí para encontrar, né, o que você quer. Você vai ter que usar essa fórmula e, ah, putz, mas eu já coloquei a densidade da água. A gente tem que achar a densidade da água. É o que eu sei de cor ela, mas pode ser que, né? Anyway, né? Muito bem. Então, quem que você quer encontrar aqui, né, minha amiga? Você quer encontrar a densidade da água, né? Pô, eu falando aqui Aham. densidade da água. Se você isolar na equação do empuxo, que é onde ela aparece, né? É volume de água deslocado vezes a gravidade aqui embaixo, né? O empuxo eu já calculei por você. O volume de água deslocada eu tô falando aqui que é metade do volume do cubo, então boa sorte em encontrá-lo. A gravidade é 10. Agora é contigo, beleza? Tá. Então, só resolver essa fórmula aqui. Na prática, você já tem isso, já tem isso. Só falta o volume de água deslocado, que tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de ser um cubo, ok? Eu vou no banheiro. Na volta, você me manda uma foto do que você fez. Tá Tenho bom. certeza que você consegue sozinha. Se errar, errou. Já volto.
Oi, Helena. Me diga. Me diga, então. Diga, Eu então. não consegui fazer o volume ainda da água, não entendi essa parte. Eu sei que ali, ó, aí vai trocar no E vai ficar 6. Só que eu não entendi o que coloco no V. Meu Deus, minha filha. É um cubo, minha filha. Um cubo. Um cubo. Qual que é o volume do cubo, né? Lado ao cubo? É, Qual que é o lado desse cubo? 10. Então, qual seria o volume? 10 ao cubo se for em centímetro. Mas a gente vai passar para metro. Então é 0,1 ao cubo, né? Aí dói o coração, hein? Ah, pera. Quando achar o volume, me fala, tá? Aham. Lembre-se que você quer metade do volume, porque é só metade do objeto que está submerso, certo? Sim, Então você encontra o volume e depois divide por 2, certo? sim. Beleza.
Não é para ser um negócio difícil, não, hein? Quanto que é 0,1 ao cubo? É 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, né? Sim, é que agora que eu tô conseguindo fazer. Certo. Isso vai ficar 0,001, né? Sim. E tu quer metade disso. Uhum. Então, o volume de água deslocado vai ser metade de 0,001, que é 0,0005, 05. né? Isso. Sim. Se quiser. Bem, eu sei que vocês não gostam de notação científica, mas caso queira, fica 5 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Agora é só pôr esse valorzinho na equaçãozinha aqui, né? Uhum. Pronto. Confiança, vai lá, sei que você consegue. Peraí. Eu enviei. Certo. É, muito bem, né? Depois das coisas que eu fiz ali, não esqueça que quando você está fazendo uma conta, você tem que deixar claro o que você está achando, né? Você deveria ter colocado você usa, eu usei ρ, né? É que às vezes eu uso ρ, às vezes eu uso d para densidade. Normalmente a gente usa ρ. D é mais Uhum. ensino médio dele. Mas dane-se, é ρ, d, tanto faz. Densidade é isso. Você deveria ter colocado ali que você está procurando a densidade, entendeu? Deveria ter colocado ρ igual. Rho é essa letra grega aqui, tá? Sim. É uma letra grega. Né? Para indicar, né, o que você está fazendo. Mas beleza, a conta está certa. O problema é que eu tô tendo que fazer tudo, né? Isso não é muito legal. Ah, vamos ver a próxima. Eu quero que você tente começar, hein? Aqui, essa mesmo aqui é praticamente só jogar na fórmula, né? Uma fórmula para isso aí, a 21, né? A pressão é igual dos dois lados, né? Aquela história, né? Um negócio assim, né? Uhum. Uhum. Se estiver viajando, eu posso tentar te ajudar, mas eu quero que você tente um pouquinho. Tá bom.
E aí, o que tá rolando? Conseguiu, não conseguiu? Mais ou menos, eu tô tentando ainda. E vamos ver o que tá rolando aqui. Peraí. Observe a figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros. Muito bem, admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do líquido, o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. A razão das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde à razão das forças. Muito bem, o sistema está em equilíbrio. Isso significa que as pressões são as mesmas. Uhum. Muito bem. Então, aqui P1 e aqui P2, elas têm que ser iguais. P1 igual a P2. E pressão é força por área. Ok? Uhum. Então, o que o problema está pedindo é F1 dividido por F2. Ou melhor, F2 dividido por F1. E se eu passo ali o F2 para um lado, F1 para o outro, blá, 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 eu vou ficar com A2 dividido por A1. Então, na prática, eu preciso descobrir quem são essas áreas. Para resolver a conta, eu preciso descobrir as áreas, certo? Certo. Muito bem. Ah, Eu acho que eu entendi. agora, como é que tu vai saber essas áreas? Tu vai saber essas áreas pelo volume. Por quê? Porque o volume do cilindro 2, o 1, tanto faz, o volume de qualquer cilindro é a área da base vezes a altura, sacou? Então, tu tem informações da altura e do volume. Então, com isso, tu consegue encontrar quem é a área, colocando ali daí, tá bom? Porque ele falou aqui sobre volume, né? O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, né? Então, essas coisas que você vai ter que substituir aqui, entendeu? Uhum. A ideia é essa. O caminho tá aí. Já também aqui, ó, meti já, agora é só meter pro, beleza? Tá bom? Sim. Então, a ideia é essa, né? Note que você não precisa achar exatamente o valor de A2 e de A1, mas você precisa colocar essas coisas aqui, entendeu? Opa, você precisa colocar essas coisas nessa fórmula, tá? Então, tipo, F2, oh meu Deus, F2, tem um F2 pelo F1, é A2, né? Mas quem que é A2? É o V2 pelo H2. Quem que é o A1? Quem que é o A1, que é o cara que está ali na parte de baixo, né? É o V1 sobre H1, certo? Sim. Então, então tá bom. Ah, então tu tens tudo que tu precisas aqui nessas frasezinhas. E no desenho também, né? Então agora é contigo, meu. É só substituir os valores aí. V2, V1 estão relacionados, né? E é isso. Beleza? Agora Sim. substitui ele, acho que tu consegue. Você chegou em 12. Boa pergunta. Você fez a conta. Eu acabei de mostrar esse negócio aqui.
Não me parece que está errado, ou melhor, não me parece que está de imediato errado. Porque você chegou numa relação entre A2 e A1. Só não sei se essa relação está certa. Mas de algum jeito muito estranho você chegou. Eu vou tentar chegar também, e daí a gente vê se tu tá certo, tá bom? Tá bom. O enunciado cita que o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Então quer dizer que V2 é igual a 4V1, certo? Uhum. Cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. Então a altura do 1 é o triplo da altura do 2. Beleza? Sim. Só traduzir o que está lá no enunciado. Então agora no lugar do V2 eu vou colocar 4V1. Outra coisa que dá para fazer aqui antes disso. A gente pode reescrever isso aqui pelaquela regrinha bem legal de inverter a fração de baixo. Sacou? Uhum. Explicou invertida. E agora vamos lá. O V2 é 4V1. O H2 é o H2 mesmo. O H1 é 3H2, de acordo com o enunciado. E o V2. Não, pera. E o V1 é o V1 mesmo. Corta, 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 corta. Ou não é que é 12 mesmo? Poxa, agora eu fiquei de cara. Parabéns. Certinho. Não sei como você fez. Não foi o passo a passo que eu fiz, mas tá feito, isso que importa. Vamos ver a 11. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que a habitual. A dificuldade extra para abrir a geladeira ocorre por quê? Deve ter a ver com pressão, né? Dá uma lida aí, mas provavelmente tem a ver com a pressão, porque a gente está falando de pressão nesse assunto, né? Será que tem alguma opção com pressão? Tem ali, ó. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Claro, no Enem tu não teria essa informação de que nós estamos estudando pressão, né? Uhum. Mas leva-se a entender aqui que seja pressão, porque nós estamos no contexto de pressão, certo? O que acontece? Vou te explicar para finalizarmos a aula aqui, né? Quando você abre a geladeira, dentro da geladeira o ar está bem friozinho, certo? Mas quando você abre a geladeira, né, o que vai acontecer? A geladeira vai receber o ar quente do ambiente, não é mesmo? Sim. Isso. Daí você fecha. Daí quando você fecha, o ar no interior vai começar a se resfriar, vai ficar friozinho. E vai se contrair. Porque quando uma coisa esfria, ela contrai. Uhum. O que vai acabar reduzindo a pressão interna em relação à pressão externa. Porque meio que você vai estar criando um vácuo. Né? O que é o vácuo, né? O vácuo é quando você não tem partículas ocupando todo o espaço, né? Uhum. Por isso que, por exemplo, quando a gente está numa corrida, os caras na corrida falam, ele vai pegar o vácuo do carro. Ele vai atrás do carro onde não tem ar, porque o carro está quebrando ali o ar, né? Então não tem ar atrás do carro. Um carro muito rápido de Fórmula 1, por exemplo. Sim. E daí fica mais fácil para o carro se mover atrás do outro, porque ele vai sem toda a pressão do ambiente. Então, quando você coloca o ar do ambiente na geladeira, fecha a geladeira, esse ar resfria, ele diminui de tamanho, criando-se assim um vácuozinho, vamos dizer. Beleza? Uhum. Então, como criou-se esse vácuo lá, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Sim. E essa diferença de pressão, né, então acaba causando essa dificuldade aí de abrir, beleza? Então, é por causa da pressão, tá bom? Uhum. É que nem numa panela de pressão, né?
A panela de pressão sofre o mesmo problema. A gente aumenta a pressão ali da panela e ela fica difícil de abrir. Não sei se tu já tentou abrir uma panela de pressão com ela pressionada ainda, né? Uhum. Ela fica ali um pouco complicada. Beleza? Aham. Então tá bom. Muito bem. É isso aí. Então tá bom. Acho que a aula foi top Tá hoje. bom. Deu para ver um pouquinho desse assunto. Próxima aula a gente continua, beleza? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. A gente se fala deixa eu ver exatamente o dia aqui, sexta, 5 da tarde, tá bom? Sim, tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu.